E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade com nossas aulas, uma orientação aí para vocês, tá? Nosso próximo conteúdo é citologia, beleza? A gente vai trabalhar da mesma maneira, certo? Fazendo uma topicalização e dando uma orientada para vocês o que é que vocês devem dar mais ênfase, certo? Então vamos lá. Primeiro, citologia é aquele conceito básico que todos dominam, né? Em citologia, o que é que a gente tem? Estudo da célula, certo? Então, ó, citologia, estudo da célula, e aí nós vamos encontrar uma grande diversidade de células, dos mais variados tecidos, tá? Então nós somos oriundos de apenas uma célula, que é o zigoto. O zigoto começa a se dividir, passa por um processo de diferenciação, onde formará inúmeras células. Todo ser vivo é formado por célula, então isso nos dá a ideia da teoria celular. O que é que a teoria celular diz? Que todos os seres vivos são formados por célula, que toda célula vem de outra pré-existente e que toda atividade metabólica acontece no interior da célula. Então, as células apresentam, tá, a teoria celular apresenta essas três características, e a célula ela vai ter um nível organizacional, partindo de um nível simples para um nível mais complexo. Então, ó, citologia, estudo da célula. A teoria celular, ela diz que todo ser vivo é formado por célula, que toda célula vem de outra pré-existente e toda atividade metabólica acontece no interior da célula. E ela é portadora do material genético. Então, vê só. Diante disso, vamos para você observar, ênfase à teoria celular. Outro aspecto que você tem que levar em consideração, ó. Como todo ser vivo é formado por célula, as células apresentam uma diferença, tem um nível básico organizacional, do mais simples ao mais complexo. Então, ó, níveis de organização celular. Lembrando que isso aqui foi visto em nossa aula introdutória, acredito que vocês também viram na aula do professor Jeruso, uma vez que ele está dando a parte de evolução, tá? Mas aí quando a gente entra em níveis de organização celular, o que é que nós temos aqui? Nós temos os níveis procarioto e eucarioto. Com as duas situações, nível procarioto e eucarioto, a gente tem aí um ponto para observar. O que é que há de comum entre os dois? Como todo ser vivo é formado por célula, eles têm, basicamente, tanto o procarioto como o eucarioto, membrana, citoplasma e material genético, certo? Então, isso é o comum. Lembrando ainda que tipo de organoide, que é comum aos dois níveis de organização, são os ribossomos. Então, assim, quando a gente passa para níveis de organização, a gente coloca aqui nível procarioto e o nível de organização eucarioto, beleza? Do mais simples, aí a gente faz uma relação agora evolutiva, tá? Procarioto, provavelmente os primeiros organismos que apareceram no planeta eram organismos procariotos. Vocês veem isso na parte de origem e evolução, certo? Há 3,5 bilhões de anos apareceram as primeiras bactérias com nível organizacional mais simples. Passam por modificações no material genético. Essas modificações levam ao aparecimento dos organismos eucariotos, tá? Então, ó, na citologia, teoria celular, níveis de organização celular, nível procarioto, nível eucarioto. Então agora a gente começa a dar uma olhada, tá, na morfologia básica de uma célula, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui. Se nós tivéssemos aqui uma célula procariótica, nós teríamos uma condição bem básica de membrana, material genético e ribossomos como organoides. Quando a gente evolui para um nível eucarioto, a gente tem aí, ó, uma célula. E se a gente já fizer uma relação com dimensões celulares, a gente vai ver que é infinitamente menor uma célula procariota quando comparada a uma célula eucariótica. E aí nós teríamos aqui, ó, a grande diferenciação, uma carioteca, ou material genético, certo? Material genético, tá? Organoides, como por exemplo, retículo endoplasmático granular, retículo endoplasmático não granular, aparelho golgiense, alguns organoides que provavelmente surgiram pela hipótese endossimbiótica. Então nós teríamos aqui, ó, centríolos, nós teríamos mitocôndria. Se fosse uma célula vegetal, além disso, nós teríamos, por exemplo, cloroplasto, certo?
O citoesqueleto, que é uma estrutura típica de célula eucariótica, aparecerá aqui, ó, tanto em célula animal, como célula vegetal, como uma célula de protozoário, célula de um fungo, tá? E aí a gente vai partindo desse ponto aqui, tá? Seguir um pouquinho adiante. Só para a gente fazer um feedback, no nosso estudo de citologia, nós teremos a teoria celular, os níveis de organização celular, fazendo-se um comparativo entre ambos os níveis, tá? E em sequência a gente passa para a primeira estrutura, o primeiro envoltório de uma célula eucariótica, que seria a membrana plasmática, beleza? Então, partindo desse ponto aqui, ó, membrana plasmática seria um envoltório típico de uma célula, tá? Qualquer que seja ela procariótica, eucariótica, qualquer célula vai ter essa característica aqui, e a gente está fazendo um trabalhozinho rápido de abordagem disso aqui. Vê bem, nós teríamos para a membrana plasmática a composição química, certo? Você vai ver isso está bem detalhado no material, você tem lá, está bem ilustrado, onde você tem uma composição química, lipídios e proteínas, é a membrana com aquela condição fosfolipoproteica, certo? Além da composição química que a gente pode abordar em cima da membrana, a forma como ela trabalha, a fisiologia da membrana. Então, a fisiologia de membrana é um outro aspecto a ser abordado. Vamos começando aqui com a ideia da composição. Então, composição da membrana. Como é que seria essa composição? Fosfato, ó, ligado a lipídios. Então, a gente tem um lipídio complexo, como nós vimos na aula de bioquímica. Nós temos uma membrana fosfolipo, ó, aí o caso do lipídio, proteica, com proteínas, membrana fosfolipoproteica, certo? Em células animais a gente pode encontrar associado ao lipídio o glicocálix, ok? Glicocálix que pode estar em duas condições, glicolipídio, glicoproteína. Bicamada lipídica, essas proteínas não são estáticas, elas estão em movimento, elas estão correspondendo ao modelo proposto para explicar a membrana, que é o modelo de Singer-Nicolson, chamado modelo do mosaico fluido, onde nós temos aqui, ó, estendendo um pouquinho aqui a ideia da membrana, o que é que a gente teria aqui, ó? Nós teríamos essas partes aqui representadas nas extremidades da membrana em vermelho, são os lipídios, os fosfolipídios. Então nós temos aqui uma camada polar, porque fosfato é um íon é inorgânico, dissolve em água, polar. Então camada polar, se tem uma relação com água, é uma camada hidrofílica. E aqui no meio a gente tem a parte orgânica do lipídio. Entre os lipídios, vimos na aula de bioquímica, nós temos óleos e gorduras, tá? E lembre, lipídio ele não é solúvel em água. Então aqui a gente tem uma camada apolar, certo? Ou camada hidrofóbica. Beleza? Então aqui fizemos uma abordagem da composição química da membrana. Veja, para fisiologia de membrana, em termos de fisiologia, trazendo para cá a fisiologia, nós teremos aí os tipos de transporte que a membrana realiza em seu trabalho, em sua funcionalidade. Mas veja bem, a membrana ela vai trabalhar basicamente a partir de dois tipos de transportes. Passivo. O que é o transporte passivo? O transporte passivo é aquele que não gasta energia oriunda do ATP. Naturalmente, qualquer atividade haverá um gasto energético. Porém, o que a gente está abordando aqui é a energia que é resultante da quebra do ATP. Então, a gente teria um transporte passivo, onde nós podemos dividir em difusão e osmose. Difusão eu posso fazer uma subdivisão, colocando em difusão simples e difusão facilitada. Vê bem. Difusão simples é aquele tipo de difusão onde o íon atravessa com grande facilidade, o componente, que é o íon no caso, com grande facilidade uma membrana. Ou um gás, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, atravessam livremente a membrana. Você pode ter, na difusão facilitada, um facilitador. Que facilitador seria esse? Por exemplo, uma permease.
A glicose entrará na célula com auxílio de uma proteína, que seria uma permease, um facilitador. Considerando que aqui não há gasto energético. Então vejam, se um gás atravessa a membrana, difusão simples, oxigênio, gás carbônico. Se a glicose atravessa, ela depende de um facilitador, difusão facilitada. Se é um soluto ou um gás, entra em difusão. Lembra disso, se é soluto ou gás, difusão. Se um solvente, e temos a água como solvente universal, atravessa a membrana, nós temos a osmose, beleza? E aí os casos de osmose em célula animal, osmose em célula vegetal, lembrando que a gente tem um grande diferencial em células vegetais, que é a presença da parede celular. Fica uma dica, dê uma olhada no material, isso também está bem ilustrado, dá uma olhada nisso, vê. Célula, a gente vai comparar a célula ao meio, então a tonicidade dos meios, meio intracelular, meio extracelular. Por exemplo, se o meio intracelular é um meio hipertônico, ele é um meio mais concentrado em relação ao meio extra. Se ele é hipertônico, ele tende a atrair água. Se a água está atravessando a membrana, eu tenho osmose. Lembrando, solutos e gases, difusão, água, osmose, beleza? Então, transportes passivos, difusão, osmose, difusão simples e facilitada. Já para os transportes ativos, o que é que nós temos? Nós temos aí, fala-se muito em bomba de sódio e potássio. Vamos fazer o seguinte, vamos generalizar. Não existe apenas bomba de sódio e potássio, são bombas. Bomba de sódio, potássio, cálcio, hidrogênio, beleza? Cloro. Então, transportes ativos, bombas. E os transportes em bloco. Onde você tem, por exemplo, a endocitose, a fagocitose, a pinocitose, a exocitose, na plasmocitose, que é a eliminação de partículas depois do processo de digestão celular. Então, vê bem, aqui a gente tem uma ideia, a princípio, tá? Do estudo da célula, certo? Então, nós temos aí, fazendo um feedback, citologia, tá? O estudo da célula, analisa a célula do ponto de vista organizacional, onde todo ser vivo é formado por célula. Daí a gente observa aquela condição dos vírus não serem caracterizados como seres vivos por muitos pesquisadores. Colocam o vírus como uma entidade biológica que não apresenta um nível de organização celular. Então isso deixa uma ideia meio... Mas enfim, o vírus ele não tem um nível de organização celular. Característica que aparece em todos os seres vivos. De olho na teoria celular, níveis de organização, procarioto, eucarioto, analisa a membrana, olhando para composição química, fisiologia, levando em consideração para a membrana os tipos de transporte, passivo, ativo, suas subdivisões. Beleza? Tranquilos? Ó, fica de olho, tá? Dá uma olhadinha nesse conteúdo, é um conteúdo muito frequente em provas, aproveita esse momento para você não deixar nada acumular, beleza?